Pessoal, primeiramente uma boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, animados. Agradeço bastante aí pela atenção. A nossa ideia é bater um papo sobre governança de investimentos em fundos de pensão e para nós podermos falar com mais propriedade sobre a importância dessa governança de investimentos, eu vou passar um pouquinho também sobre alguns conceitos de governança corporativa que vão dar todo o embasamento, o porquê que é importante em fundo de pensão nós termos uma boa governança de investimentos. Nós vamos ver que isso vai fazer uma grande diferença no dia a dia do fundo de pensão e, consequentemente, os seus efeitos aí sobre o patrocinador e principalmente sobre os participantes. Então, a agenda que eu programei aqui é primeiro falar um pouquinho sobre a intenção dessa apresentação. Depois nós vamos mostrar aqui os grandes números dos fundos de pensão, vamos falar um pouco da governança corporativa, entraremos na governança de investimentos e chegaremos então à fase de conclusões e possíveis perguntas e respostas que eu acredito que muitos tenham dúvida. Então, a verdadeira intenção dessa apresentação é ajudar todos a compreenderem um pouco por que a governança de investimentos é importante em fundo de pensão. Eu trabalho no segmento de fundo de pensão desde 1989. Naquela época nós tínhamos uma inflação no Brasil muito relevante, era uma inflação mensal muito expressiva, de vários dígitos, e sempre nós ouvíamos dizer, e aqui eu vou revelar algumas coisas particulares até da minha família, que muitos achavam interessante, mas você trabalha em o que mesmo? O que é fundo de pensão? Ah, esse fundo que teve desvios, que teve quebra. Então, desde quando eu comecei a trabalhar em fundos de pensão, eu sempre era me deparado com situações onde a ideia básica não era uma ideia muito voltada ao bem, né? E eu estudei bastante essa indústria e sempre eu acreditei nela, porque eu entendia que, poxa vida, é um negócio que nós vamos fazer bem para um número muito grande de pessoas no longo prazo. Então, vale muito a pena a gente trabalhar nessa indústria. Ou seja, eu sempre identifiquei que através do meu trabalho eu poderia contribuir para muitas pessoas que nem me conheciam. E foi aí que então eu comecei a trabalhar, comecei a entender, vi claramente a necessidade de estudos. Aliás, uma coisa incrível, eu me apaixonei realmente pela área financeira, a área de investimentos. É uma área que todo dia, todos os meses, nós temos muitas novidades. Acabei de participar esses dias de uma apresentação sobre fintechs e, para minha surpresa, eu não sabia, mas nós já temos no Brasil mais de 700 operações de fintechs. Então é um negócio realmente revolucionário. Essa economia digital ela está ganhando cada vez mais corpo e neste ambiente nós vamos ver como a governança ela vai fazer uma grande diferença. Então a minha verdadeira intenção aqui nessa apresentação é contribuir com o debate, com a reflexão, para que todo mundo que tenha ou que até não tenha fundo de pensão possa entender qual é a importância de um fundo de pensão e possa então dar a sua contribuição. Eu acho que todo mundo, em termos de sociedade, pode dar aí uma contribuição importante. Então vamos passar já para a próxima etapa. A próxima etapa que eu estou mostrando aqui são os grandes números de fundo de pensão, e eu estou pegando aqui dados desde 1996 até o final do ano passado. Então aqui nós estamos falando de um período de mais de 20 anos, já pegamos todo esse período longo da estabilidade da economia brasileira. E o que me chama muito a atenção nesse gráfico, que eu gostaria de destacar, é que o percentual do patrimônio dos fundos de pensão em relação ao PIB brasileiro, pode notar que ele não vem apresentando tendências de crescimento. Lamentavelmente, isso é uma coisa ruim para o Brasil enquanto país. E isso aqui, em vários outros países, os fundos de pensão eles detêm uma participação muito relevante no PIB das suas nações, né? Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece muito na Holanda. Vários países que acreditaram nessa indústria, essa indústria de fato ela acabou tendo um crescimento muito expressivo. No Brasil,
nós não estamos visualizando um crescimento da indústria de fundos de pensão. Eu vou dar algumas pitadas aqui, um comentário muito particular, que na minha visão, uma das coisas que contribui para que esta relação não melhore é justamente o ambiente de governança. Este ambiente é muito importante para dar segurança aos minoritários. Eu chamo aqui de minoritário o participante de um fundo de pensão. E eu sempre vou falar, vou insistir nisso, tenho conversado muito com as autoridades aqui no Brasil, conversei com o titular anterior da Previc, conversei com o titular atual. Aí minha ideia básica é o seguinte, um fundo de pensão, ele é também um administrador de recursos de terceiros. E os terceiros são justamente os minoritários. E eu chamo de minoritário e não participante, porque quando um fundo de pensão apresenta um resultado negativo, nós somos convidados, gostemos ou não, de dar a nossa contribuição para resolver o problema. Ou seja, nós somos sim chamados a pagar a conta, então nós devemos ser tratados como acionistas minoritários e não meramente como participantes. Porque como minoritário nós participamos de todas as coisas boas e também de todas as coisas ruins que possam acontecer no fundo de pensão. Então isso aqui é uma participação pequena. E aí eu estou aqui apresentando como é que se dá a evolução do perfil de participantes dentro daquilo que digamos, relatado pela ABRAP todos os anos, né? Então nós vamos perceber aqui que nós temos uma massa grande de participantes ativos, ou seja, participantes que estão fazendo a sua contribuição para o fundo de pensão, mais de 75%, e nós estamos vendo aqui uma ligeira estabilização no número de participantes que estão inativos, ou seja, que já estão aposentados, né? E isso, por exemplo, eu sou participante de um fundo de pensão, que é o Economos, que o nosso fundo de pensão, o Economos, ele tem uma relação de mais de 40% de pessoas, né, que já estão, digamos, aposentadas. Ou melhor, ele já tem mais de 80% do patrimônio comprometido com as pessoas que estão aposentadas. Aqui eu estou mostrando o número de participantes. E eu gostaria de fazer mais um comentário, que é o seguinte, quando nós olhamos a população brasileira, pegamos toda a evolução da população desde 96 até agora, somente menos de 2% da população brasileira participa de fundo de pensão. Então, realmente, dá para nós entendermos por que essa indústria ela não deslancha. Porque a participação da sociedade nessa indústria é uma participação muito pequena. Talvez por isso que grandes problemas, que para quem está dentro da indústria enxerga que é um grande problema, isso acaba não tendo uma repercussão grande nos veículos de comunicação e na mídia de uma forma geral, porque, afinal de contas, a parcela da sociedade que é afetada na Previdência Complementar Fechada é uma parcela ainda pequena quando nós comparamos com a nossa população. E isso vem ainda dar uma outra entonação da oportunidade que nós temos de realmente fazer reformas importantes para que nós possamos ter um crescimento dessa massa de participantes de fundos de pensão. Então esses são os grandes números que eu gostaria de apresentar. E agora nós vamos falar um pouco sobre a governança corporativa. Vou pegar aqui a definição básica do IBGC. O IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele fornece gratuitamente o Código das Melhores Práticas de Governança. Convido a todos para lerem esse código, é muito interessante. Vocês podem fazer o download gratuito através da internet. E então, a governança, o que é a governança corporativa? É o sistema pelo qual as empresas e todas as organizações que existem, as organizações empresárias, pessoas jurídicas, elas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, né? E nós temos aqui vários agentes que fazem relação com essa empresa. Nós temos os sócios, nós temos os conselhos de administração, a diretoria, nós temos todos os órgãos que fazem a fiscalização e controle e todas as demais práticas interessadas, consumidores, concorrentes, sociedade de uma maneira geral.
Então, as boas práticas de governança, elas o quê? Elas se convertem em princípios básicos de recomendação, né? Com qual finalidade? Alinhar melhor o interesse da empresa e com o interesse de todas as partes que são relacionadas àquela empresa. Olhando o quê? Olhando o que é o bem comum. Então, a governança é uma coisa muito boa, é uma coisa positiva, é uma coisa que serve para ajudar as pessoas, ajudar todos aqueles que se relacionam com uma empresa. O IBGC, nós temos alguns princípios de governança que eu chamaria atenção para nós fazermos o link com o que eu vou chamar de governança de investimentos em fundos de pensão. O primeiro princípio é a questão da transparência. Essa transparência, olha que definição muito interessante, consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam do interesse de cada um, e não aquelas apenas impostas por disposições legais ou de regulamentos. Então, eu, como participante de um fundo de pensão, eu deveria ter o direito de fazer um pedido e esse pedido ser encaminhado. Então, a transparência é a chave. Tudo começa com a transparência. Se nós temos transparência, nós não vamos ter a censura. Quando nós temos qualquer tipo de censura, nós temos que tomar cuidado com qual é o objetivo desse tipo de censura. Então, eu entendo que, num fundo de pensão, a transparência tem que ser total. Ela precisa abranger atas dos colegiados, seja do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, da diretoria executiva, comitês de investimentos. A transparência é total. Nós temos vários fundos de pensão que, através do seu site, oferece a transparência de tudo aquilo que acontece na entidade. Outro princípio importantíssimo é a equidade. O que significa isso? Que todos devem ser tratados justamente de uma maneira isonômica, né? E também em relação a todas as partes interessadas. Então, não é porque eu sou um participante que eu devo ter um tratamento diferente de quem é um conselheiro, ou de quem é diretor, ou de quem trabalha no patrocinador ou na própria entidade. Então, nós temos que levar em conta aqui essa equidade em todos os direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Um outro ponto que é um princípio importantíssimo é o princípio da prestação de contas. Então, olha o que eu vou comentar com todo mundo. A prestação de contas é um dever dos agentes de governança. Esta prestação, ela precisa ser clara, concisa, compreensível, ela tem que ser tempestiva, ou seja, ela tem que ter uma regularidade e assuntos importantes precisam também ser devidamente tratados. Então, quem faz a divulgação deve assumir integralmente as consequências dos atos ou das omissões. Então, nós estamos vendo, e a gente pode fazer um link, nos esquemas de corrupção que nós tivemos acesso há poucos anos, uma das empresas de capital aberto, nós tínhamos lá um membro independente do Conselho de Administração que votava contra os outros membros. Vários membros eram indicados do acionista majoritário e alguns membros eleitos pelos minoritários, mas apenas ele tinha um voto de divergência. Esta pessoa acabou sofrendo pressões, inclusive ameaças de processos pela empresa, e olha o que acontece, depois que foi descoberto todo esse sistema de corrupção na empresa, ele foi o único que não respondia a qualquer processo na CVM, justamente pelas omissões que ele não teve omissões, ele registrou adequadamente todas as divergências, pontos de vista, ou seja, ele trabalhou de fato no melhor interesse dos acionistas. Então, eu diria o seguinte, que a prestação de contas no fundo de pensão é uma coisa importantíssima. Afinal de contas, nós não somos apenas participantes, nós somos acionistas minoritários do fundo de pensão. Então, este representante, ele precisa também agir com diligência, ele tem que ter responsabilidade em todos os papéis que ele assume. E, finalmente, último princípio de governança é o da responsabilidade corporativa, né? Por quê? Porque nós temos sim que ter uma responsabilidade na viabilização econômica e financeira da empresa, tá certo?
Então nós, como membros de um colegiado, nós temos que olhar se os custos estão bem controlados, se aquela empresa ela poderia economizar mais, sempre olhando o interesse das partes relacionadas, né? Então, nós precisamos agir de uma maneira mais preventiva, né? Ter o quê? Atitudes positivas. E nós temos que levar em conta todos os capitais que envolvem a empresa. Não é só o capital financeiro, também é o capital intelectual, social, humano, a parte ambiental. Por exemplo, fundos de pensão delegam a terceiros a realização de investimentos. É muito importante que ele saiba se aquele terceiro está fazendo um bom uso do capital. Porque, gente, uma coisa muito importante, o dinheiro ele tem um poder incrível, né? E ele tem um poder incrível de fazer o bem. Então, através de um investimento de fundo de pensão, eu entendo que esse investimento ele pode fazer muito bem para quem recebe esse capital, ele precisa ajudar as necessidades de capital e, em consequência, nós podemos receber os frutos do bem, que é o quê? Que é o aumento do patrimônio do fundo de pensão. E nós temos que olhar isso com foco de curto, médio e longo prazo. Não é só porque o fundo de pensão tem um horizonte de longo prazo que a gente não deve se preocupar com o que acontece no curto prazo. E aí, eu gostaria de falar por que isso tudo é importante, por que a governança é importante. Porque a governança ela vai tratar de um tema que é a teoria da agência, que basicamente nós vamos falar de conflitos de interesse, de assimetria de informações. Então, dentro de um negócio, de uma empresa, nós temos sim pessoas que têm um nível de informação maior do que outras. E através da teoria da agência, da governança corporativa, nós vamos fazer o que? O alinhamento destas distâncias, tentando diminuir as distâncias. E o foco da governança corporativa, basicamente, é o monitoramento. Então, nós sim precisamos, através dos instrumentos de governança corporativa, poder fazer o que? Monitoramento através de instrumentos ou de recursos internos e também através de mecanismos externos. E nós podemos dividir este mundo da governança em dois grandes mundos. Um primeiro mundo focado muito nos direitos dos acionistas. Aqui nós falamos do modelo de shareholder. Isso aqui é muito evidenciado nas economias, nas quais a propriedade é muito pulverizada, muita gente investe em ações, e aqui o foco é realmente no acionista. Aqui o conflito que existe é entre acionistas minoritários e os agentes que atuam na corporação. Nós podemos aqui elencar que os dois principais países que usam esse modelo, um é os Estados Unidos e outro é o Reino Unido. E nós temos um outro modelo que é do stakeholder, que nós entendemos o stakeholder como todas as partes interessadas no negócio. Este modelo aqui, ele é muito comum nas sociedades onde nós temos um controle muito bem definido da estrutura de propriedade, né? Ou seja, pouca gente detém a propriedade. Existem, então, aqui conflitos entre os acionistas controladores das empresas, as famílias que controlam as empresas e os acionistas minoritários. Porém, aqui os interesses são mais abrangentes, porque não diz respeito apenas do direito do acionista minoritário. Eu entendo que com toda essa pandemia que nós estamos vivenciando, nós já estamos percebendo uma certa migração para que seja prevalecido o modelo aqui do stakeholder, né? E alguns países que a gente poderia elencar a Alemanha, Japão, França e os países emergentes, e aqui também eu diria que o Brasil ele está exatamente nesse ponto, tá? Quando nós falamos aqui tentando dar uma definição um pouco mais teórica, essa teoria da agência, ela teve a precursão dela através dos dois acadêmicos super famosos, que é o Jensen e o Macklin. Isso foi em 1976, e eles definiram o seguinte: este relacionamento da agência ele é um contrato que é estabelecido quando uma ou mais pessoas, que é denominado principal, ou seja, eu sou o dono do dinheiro, então eu sou o principal, eu engajo uma outra pessoa que é denominada de agente, para que esse agente desempenhe alguns serviços em nome do principal. Por exemplo, num fundo de pensão, quem seriam os principais? Seriam todos os participantes e também um patrocinador. Nós delegamos aos agentes
os agentes quem são? É toda a estrutura do fundo de pensão e todos os gestores que também vão trabalhar para aquele fundo de pensão. Então, a relação aqui, a relação verdadeira é o seguinte: os agentes, eles representam, a princípio, teoricamente falando, os interesses dos principais. Ora, me parece bem básico, né? Se eu sou contratado para prestar um trabalho numa empresa, o que essa empresa espera de mim? A melhor dedicação possível, alinhada com os interesses da empresa. Obviamente, desde que esses interesses sejam legais e legítimos. Mas nem sempre isso vai acontecer. Por isso que a gente fala que tem os conflitos de interesse. Então, nós temos os chamados custos de agência, que são custos que existem para nós termos certeza que, de fato, os agentes estão representando adequadamente os interesses dos principais. Quais seriam esses custos? O custo de contratos entre esse agente e o principal para estabelecer todas as obrigações, a prestação de contas, os desembolsos promovidos pelo principal para o monitoramento das atividades do agente. Aqui eu diria que, por exemplo, o trabalho de auditoria, qual é a serventia do trabalho da auditoria? É justamente buscar uma avaliação independente se vários elementos estão trabalhando de acordo com aquilo que é esperado, com as leis, com as regras, né? Os custos de agência arcados pelo próprio agente, visando a demonstrar ao principal que as atividades desenvolvidas não foram prejudiciais ao principal. Então também isso é muito comum, ou seja, o próprio executor, ele contrata uma terceira parte para demonstrar que o trabalho dele foi feito de uma maneira adequada. E um outro item muito importante chamado perdas residuais, que é o quê? Que é a redução da receita do principal em função das decisões não eficientes tomadas pelo agente. Olha, isso é muito importante, né? Por quê? Porque nem sempre as decisões que são tomadas, elas foram as mais eficientes. Então, nós temos que também ter um entendimento de que nós temos perdas neste modelo de conflitos de interesse, nesse modelo, nessa ciência chamada governança corporativa, né? Então, o problema da agência surge naturalmente quando ocorre a separação entre a propriedade e o controle, ou seja, nós não temos o controle do negócio, nós somos apenas um pequeno participante. Porém, se nós nos somarmos, nos organizarmos, nós podemos sim ter interesses mais representativos. Então eu entendo que também a nossa cultura, a nossa educação financeira, ela foi feita de uma tal forma que dificilmente as pessoas têm a percepção do que eu estou comentando agora, tá? E mais uma vez eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida, vocês vão ter meus contatos. Então, quando a gente fala dos mecanismos de controle, eu comentei, né, anteriormente, nós temos controles externos, que é mais executado pelos mercados, e nós temos controles internos desse sistema de governança. E eu quero destacar aqui que dentro do controle interno, o órgão de mais controle é exatamente o Conselho de Administração. Num fundo de pensão, é o Conselho Deliberativo, ou seja, este conselho, ele sim tem poderes legais, poderes legítimos, para ele poder fazer o quê? Fazer de fato o controle interno daquela entidade. Nós vamos olhar que a legislação do sistema de previdência complementar, ela estabeleceu uma estrutura organizacional, mas tentem fazer o link com a teoria de governança, ou seja, o principal órgão que vai exercer uma grande diferença numa entidade é o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo, tá? E nós vamos ter outras regras, como, por exemplo, comitês, a existência de comitês para tomada de decisão, e por aí vai. Continuando aqui, eu só vou mostrar que nós também temos uma certa diferença olhando as regiões em termos globais e quais são as estruturas de controle, como é que funciona essa parte de controle. Eu não vou me ater muito aqui nesse gráfico, mas note que nas economias latino-americanas, e o Brasil está inserido aqui, a força de controle dominante é exatamente a interna, é exatamente através do conselho. Por isso que é muito importante saber escolher um membro do conselho. Isso vai fazer uma grande diferença. Colocar no conselho, eleger no conselho
pessoas que não tenham a devida preparação, isso pode representar um risco muito grande. Notem que todas as empresas de capital aberto, todos os anos, elas elegem membros independentes dos seus colegiados, do seu conselho de administração. E essas pessoas, podem notar, elas são eleitas através de um consenso de mercado. Então são pessoas que têm muita experiência e que o próprio mercado, os próprios acionistas minoritários, eles se reúnem, eles se organizam para justamente escolher a melhor pessoa. Lamentavelmente, em fundos de pensão, embora exista um processo eleitoral dos chamados participantes, que novamente eu vou falar aqui, é para eleger o representante dos acionistas minoritários no Conselho Deliberativo, isto não é feito de uma maneira muito bem organizada. Então nós temos vários candidatos e nós não temos um sistema adequado para que cada um possa, de uma maneira de fato independente, se apresentar, mostrar suas propostas e, obviamente, tentar contribuir com o todo do negócio. Ou seja, o todo do negócio é muito superior a uma posição individual, né? Mas é importante sim que os representantes tenham conhecimento para eles poderem desempenhar adequadamente o seu papel. Isso posto, nós encerramos então esse primeiro quadro de falar sobre a governança corporativa. Vamos entrar agora na governança de investimentos em fundos de pensão propriamente dita. E aqui eu diria o seguinte, nós também temos vários princípios, talvez o princípio ético é uma coisa muito importante, porque o que é ético hoje, né? Ético não é nós convidarmos o nosso amigo para assumir um determinado posto. Ético é nós termos um processo de escolha, escolhermos uma pessoa que de fato vai fazer bem para aquele posto. E no fundo de pensão, nós estamos falando de milhares de pessoas diretas e indiretas. Então, nós estamos vendo a quantidade de fundos de pensão que estão com equacionamentos de déficit. Isso custa muito caro para as famílias. Então, muitas famílias hoje estão deixando de consumir, deixando um novo dinheiro ali no fundo de pensão. A transparência é fundamental, é o principal recurso. Então, nós temos que ter a transparência total, temos que ter a prestação de contas, sim, regular, conforme eu coloquei anteriormente dentro da governança corporativa, e é preciso ter muita diligência em todos os aspectos. A diligência que eu diria aqui, inclusive e principalmente no momento de investir. Por exemplo, fundos de pensão realizaram vários tipos de investimentos em fundos fechados, em fundos onde ele estava enxergando uma porta de entrar, que era através de uma subscrição de uma parte do capital, mas ele também precisava enxergar por que portas ele saía. Agora, note, eu enxergo a porta que eu entro, eu enxergo ou vejo as probabilidades das portas de saída, mas eu preciso saber quem vão ser os meus sócios naquele negócio. Então, os fundos de pensão precisam sim entender e desenvolver os seus negócios olhando uma diligência para saber se o parceiro deles, se o outro fundo de pensão que está associado naquele negócio, se também é um bom investidor, se ele também tem uma boa prática de investimentos. Isso que eu quero dizer por diligência. Nós estamos num ambiente hoje muito competitivo, nós estamos e eu venho defendendo isso, né? Nós estamos num ambiente mais regulado, o dever de fidúcia é muito mais exigido, o mercado financeiro está mais complexo, nós temos hoje uma quantidade muito superior de empresas no mercado, estamos vendo agora com a pandemia várias empresas já começando a apresentar problemas, algumas agonias evidenciadas, e somente através de uma governança de investimentos é que nós vamos ter a eficiência da gestão dos recursos. E essa eficiência ela só vai acontecer com a eficácia do processo de investimento. Então, o fundo de pensão precisa saber estudar para investir, depois ele tem que saber investir, ele precisa saber monitorar e ele precisa monitorar o investimento para ele poder fazer o desinvestimento. E, evidentemente, que neste mecanismo ele tem que ter um compliance efetivado, não apenas pro forma, mas que aconteça no dia a dia. Este ambiente hoje ele está sendo pressionado por redução de custo. Nós temos vários fundos de pensão já numa idade madura, fundos fechados para adesão de novos participantes. Eu faço parte do Economos, que é exatamente esse o caso.
Ou seja, nós temos que controlar custo. Custo é uma coisa que você controla todos os dias. E nós precisamos enxergar quais são as fontes de adição de valor. E somente através desta governança de investimentos é que nós vamos poder reduzir os riscos de não irmos no caminho mais adequado. E olhando aqui sobre as responsabilidades, nós vamos perceber que ao Conselho Deliberativo recai uma responsabilidade bastante ampla e ela é até multidisciplinar, porque ela envolve questões estratégicas, questões de recursos humanos, questões até de aprovação do quadro de diretores, de contratação de atuários, de auditores, de definição de políticas de investimento. Portanto, o Conselho Deliberativo, seus membros, precisam conhecer esse mercado de investimentos. Então, aqui recai realmente uma responsabilidade grande. Nota que isso aqui está muito alinhado com o que eu comentei sobre a importância deste colegiado perante a teoria de governança corporativa. A diretoria executiva, ela vai o quê? Ela vai administrar a entidade de acordo com as premissas e definições colocadas pelo Conselho, e o Conselho Fiscal ele vai controlar a questão das demonstrações contábeis, livros, vai olhar se o custo está compatível, ele precisa olhar também se aquela política de investimentos executada pela diretoria se está em conformidade com o que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e assim por diante. Nós vamos enxergar que, se isto acontecer de uma maneira positiva e bem feita, e é isso que a gente pretende, né, nós vamos ter muitos benefícios. Portanto, tudo que eu estou colocando agora, entendo que a intenção de colocar tudo isso é que isso tudo pode fazer muito bem. Para quem? Para todos os envolvidos. Então, o Conselho Deliberativo, se ele tem este colegiado bem definido, muito bem composto, ele vai ter o quê? Uma avaliação independente dos controles, né? Ele vai entender que a política de investimentos ela é um guia, ela é um planejamento estratégico, até para ele depois avaliar os resultados. Esta gestão de recursos é uma gestão profissional. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, gestão de fundo de pensão só cabe um modelo profissional. Afinal de contas, o fundo de pensão é um administrador de recursos terceiros. E nós aqui, além de delegarmos ao fundo de pensão a gestão do nosso recurso financeiro, né, que olha só, nós estamos delegando a gestão, nós somos acionistas ao mesmo tempo minoritários, porque quando alguma coisa der errada, nós também somos chamados a pagar pela nossa contribuição. Se isso acontecer bem feito, a entidade ela vai se tornar cada dia mais competitiva. Nós já estamos vendo vários fundos de pensão pequenos que estão mudando a administração para o modelo chamado modelo multipatrocinado, para tentar justamente estar associado para a gestão profissional. E eu gostaria aqui de chamar a atenção de todos que nós já temos fundos de pensão no Brasil muito bem estruturados profissionalmente. E eu gostaria aqui, de uma maneira muito elogiosa, citar o nome da Fundação CESP. Pediria que olhassem o site da Fundação CESP, olhassem os resultados. Eles montaram ali uma estrutura muito, mas muito profissional. Então, eu sempre parabenizo a direção da Fundação CESP, troco ideias com uma certa regularidade, acompanho os resultados e realmente é um modelo que nós poderíamos falar, assim como de várias outras entidades. Peço até desculpa de não citar mais nomes, mas esse caso realmente é um caso bem diferente. Tá? Outro ponto importante é que, através do profissionalismo, o fundo de pensão vai cumprir melhor o dever fiduciário dele. Nós vamos ter melhor a chamada segregação de funções. Se esta governança funcionar de uma maneira adequada, nós vamos ter menor conflito de interesse. O conflito existe naturalmente, mas através daqueles princípios de processos bem feitos, nós podemos reduzir muito esse conflito de interesses. E nós vamos conseguir o quê? Melhorar a segurança das aplicações. E a transparência é uma coisa que ajuda nisso. Por quê? Porque se nós dermos transparência, se os fundos de pensão derem transparência, muitos agentes do mercado vão acompanhar. E se alguma coisa estiver errado, pode ser que, do nada, um dirigente receba uma ligação de um agente de mercado tentando ajudá-lo a mostrar que alguma coisa está errada. E eu vou falar para vocês mais uma coisa. Eu acompanho hoje 1000 fundos de investimento exclusivo de fundos de pensão. Eu faço isso. Eu tenho um relacionamento com vários fundos de pensão e quando eu identifico
alguma coisa que eu posso ajudar, eu vou lá e contato para ajudar. Ou seja, a intenção é ajudar, é fazer o bem. Eu não presto serviço para esses fundos de pensão, mas eu entendo que estamos na nossa missão social de poder fazer o bem para milhares de pessoas que não nos conhecem. Esse que é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. E aí o fundo vai poder, então, atrair mais participantes, reter os participantes e atrair novos patrocinadores. Nós estamos vendo fundos que o volume de patrocinadores tem crescido. E aí eles vão atingir a economia de escala. E para o participante, a alma do negócio é justamente a transparência. Através da transparência, nós vamos tirar quaisquer tipos de dúvidas. Através de uma prestação de contas muito bem feitas da administração e também do conselho, uma prestação de contas daquele que o participante elegeu, ele vai ter o quê? Vai gerar um ambiente de confiança. E eu digo, confiança nós nunca conseguimos vender. Confiança é conquistado com trabalho, com dedicação, com compromisso. Você demora para conquistar a confiança, mas você perde a confiança de uma maneira rápida. Então, a confiança é importante. E aí o participante precisa sim se sentir protegido. Aliás, dentro de qualquer mercado de capitais, nós sempre falamos o seguinte, que um mercado de capitais ele só se desenvolve a partir da proteção dos minoritários. E aqui, novamente, eu chamo a atenção, insisto nisso, que nós, participantes de fundos de pensão, enquanto participantes, somos acionistas minoritários e precisamos de proteção. Isso já existe toda uma teoria que fala a respeito. E aqui é só esse ambiente, é um ambiente muito simples de fundo de pensão, né? Nós temos aqui o conselho que vai fornecer as diretrizes, a diretoria executiva vai formular propostas e vai executar, a diretoria também precisa monitorar e fazer os ajustes necessários. Aliás, eu só devo investir em algo que eu consiga monitorar, né? Vários fundos de pensão investiram em classes mais sofisticadas de investimentos, como o Praverect, sem ter uma equipe preparada para fazer o monitoramento. E aí você tem vários eventos, várias reuniões, e fica ali uma batição de cabeça de qual decisão que deve ser tomada. E finalmente o Conselho Fiscal, ele vai monitorar tudo isso e vai ajudar muito o Conselho Deliberativo. Então, nós temos que entender que estes colegiados aqui, esses 3 colegiados, eles exercem atividades, primeiramente, segregadas, mas existe uma grande interação. Isso aqui é um organismo vivo. A todo momento existe uma interação entre todos os colegiados. Quando nós olhamos especificamente a gestão de investimentos, agora eu vou chamar um pouco de atenção para os pontos que nós consideramos muito importantes na questão relacionada à gestão de recursos. Tá? Por quê? Você pode ter um plano de benefícios, um plano de assistência médica, todos os benefícios imagináveis. Agora, precisa ter uma gestão de recursos adequadas para poder prestar todos esses serviços e para cumprir as obrigações. Então, tudo parte de uma política de investimentos bem feitas. Então, através da política, nós vamos discutir como é que aquele portfólio vai ser estruturado, como é que ele vai ser avaliado, que critérios que são utilizados para selecionar gestor. Isso é muito importante. Nós percebemos que vários fundos de pensão vinculados a instituições financeiras, geralmente usam muito mais a estrutura da própria instituição para fazer a gestão. Então, este processo de seleção ele tem que ser realmente um processo profissional. Por isso que eu sempre falo da gestão profissional, porque essa seleção ela tem que ser também uma gestão profissional. Este ALM, eu quero dizer que o fundo somente deve fazer investimentos alinhado com a característica do passivo. Então, qual é a lógica, por exemplo, de um fundo maduro investir em imóveis? Né? Imóvel é uma coisa rígida, concreto. Você não consegue pagar um benefício cortando um tijolo do imóvel. Então, planos maduros não combina investimentos em imóveis. Né? Também não combina investimento em ações. Isso pode ser perigoso. Né? E nós vemos o seguinte, quando o patrocínio é de uma empresa privada, que a empresa assume todos e quaisquer riscos, aí não tem problema, porque se alguma coisa der errado, a empresa vai lá e vai ter que pagar a conta. Mas em fundos de pensão, que a conta é dividida com o participante, este processo ele tem que ser também muito profissional. E eu só esqueci de falar também dos investimentos ilíquidos, né?
que são os fundos de Private Equity. Então, nós temos vários casos de investimentos ilíquidos que foram atribuídos a planos fechados, a planos maduros. Também faz pouco sentido, eu preciso saber quando que eu vou precisar pagar o benefício para eu poder saber que risco que eu posso correr com o meu ativo. O que nós estamos percebendo hoje é que este ambiente de decisão, ele é um ambiente já colegiado, né, através de comitês, os conselhos participam, mas o que eu quero chamar a atenção é a importância de termos as pessoas certas nestes comitês, nestes colegiados. Nós estamos lidando com investimentos, então é muito comum, eu venho aqui fazendo várias pesquisas aí na Previc, nós temos fundos de pensão com problemas de gestão e vários participantes que não tinham conhecimento suficiente acabaram concordando com uma série de decisões e depois tiveram que arcar com as consequências, né? Aquela questão da responsabilidade que eu comentei anteriormente. Quando a gente olha do outro lado o risco, ou seja, o investimento, nós sempre queremos ganhar, mas nós temos que entender que, ao fazer o investimento, nós temos riscos. E aqui eu diria que é o risco de compliance. Por quê? Porque eu preciso monitorar, então, através de um compliance bem feito, eu vou monitorar se as aplicações estão alinhadas com a legislação, se está suportado pela política, se foi construído um mandato com gestores de recursos, que o mandato aqui não é simplesmente o regulamento do fundo, o mandato aqui é o contrato que existe entre o fundo de pensão e o seu gestor, se as decisões estão alinhadas com decisões do comitê, se os relatórios dos gestores são utilizados, se eles prestam de fato contas adequadas, e também temos que olhar o compliance do regulamento. Isso tudo também existem as auditorias, então vários fundos de pensão criaram auditorias internas para se fazer esse acompanhamento. E o que eu gostaria de chamar a atenção, novamente, é a importância da capacitação dessas pessoas. Essas pessoas precisam conhecer do assunto. Então, eu diria o seguinte, dentro desse ambiente de governança, nós vamos ter deveres, né, de quem faz parte do conselho ou de quem é dirigente. Então, nós temos princípios a respeitar, nós temos que ser leais, diligentes, temos que garantir o nosso cumprimento do dever fiduciário perante os participantes e também temos que ter a diligência ao contratar qualquer serviço de terceiros e a fazer qualquer investimento. Por isso que eu falo que é importante conhecer também quem são os outros parceiros em cada investimento que é executado. Quais são os requisitos, então, para nós termos uma boa governança de investimentos? Então, nós temos que ter documentos com declarações, né, onde todos estão assinando o dever de fidúcia no melhor interesse do plano do participante, uma declaração de todos os dirigentes, um código de ética e conduta muito bem estruturado, termos que ter transparência nas aplicações, um compromisso com a transparência, documentos comprobatórios do compromisso de prestação de contas, da clareza nas informações, e também precisamos educar financeiramente os nossos participantes, porque os minoritários vão fazer as suas escolhas. Como é que ele pode fazer uma boa escolha se ele não é bem educado, se ele não conhece quais são os desafios que se enfrenta a cada momento? Então, tudo isso, pode notar que está aqui absolutamente integrado, né? Outro ponto importante é o processo de investimentos. Então, além de nós termos princípios, regras bem claras, o processo de investimento e monitoramento ele tem que ser muito bem estruturado. Então, o que eu chamo desse processo de investimento? É como que o fundo prospecta operações, como é que ele avalia, depois como é que ele decide, como é que ele faz a seleção dessas estratégias, como é que ele aloca em termos patrimoniais, como é que ele divide essa alocação, depois como é que ele monitora, como é que ele vai conduzir a jornada daquele investimento e em que ponto que ele desinveste. Então, esse processo ele tem começo, meio e fim. Para que esse processo seja bem feito, ele precisa ser embasado por critérios técnicos. Estas avaliações elas precisam ser regulares. Nós sempre defendemos que essas avaliações devem ser feitas mensalmente e também estudos comparativos. O fundo precisa estabelecer estudos comparativos com outros fundos de pensão, com fundos de investimentos. Então, muitas vezes, a gente olha na prestação de contas, muito assim, olha, eu bati a meta atuarial. Isso não é suficiente. Eu diria que a meta atuarial é como se fosse uma obrigação.
Mas nós temos que saber se aquela gestão, se ela está sendo eficiente ou não. Então, eu acho que através do estudo comparativo é que nós podemos ter certeza disso. Ainda falando, olha só, nós estamos falando de documentos, de processos, e nós temos que ter uma estrutura organizacional adequada. Então nós temos que ter um time capacitado, um time que tenha, digamos, compromisso a fazer um resultado adequado para o plano de benefícios, e nós temos que ter aqui um amparado tecnológico também adequado para aquela realidade. A tendência hoje é desse ambiente de decisão colegiada. Então, nós temos que sim zelar pelas escolhas, porque notem que a cada dia que passa a decisão está sendo menos uma decisão de pessoas e mais uma decisão de processo. E quando nós vamos olhar problemas de investimentos, exatamente as pessoas que exerceram influência em outras pessoas vão se defender dizendo que aquele investimento foi deliberado por um colegiado, que aquilo não foi uma decisão monocrática. Isso é muito importante nós prestarmos atenção. Ou seja, nós também temos que olhar o bom uso da governança de investimentos. E este ambiente todo, ele é muito simples de nós entendermos, né? Começa com a macroanálise dos investimentos, ou seja, todos os setores econômicos, economia nacional e internacional. Aí nós temos o que é a elaboração da política de investimentos. Nós temos, através da política, a gestão dos recursos, a gestão dos investimentos, e estes investimentos, eles são o quê? Monitorados do ponto de vista de retorno, de risco, controles e também a nível de compliance. Então, quando nós olhamos os agentes que fazem parte desse processo, nós vamos olhar aqui, a estrutura mínima obrigatória por lei é composta de um conselho deliberativo, conselho fiscal e a diretoria executiva. Como o conselho deliberativo nem sempre é composto por pessoas que conheçam profundamente os temas que são discutidos, nós já percebemos em vários colegiados a utilização de assessorias especializadas, né? E também vários comitês para suportar as decisões que são tomadas aqui por esse colegiado. Então, muitos comitês se reportam ao conselho deliberativo. É muito comum também muitos comitês hoje estarem subordinados à diretoria executiva. E aí nota aquilo que eu comentei sobre a governança, sobre os conflitos de interesse e também sobre a relação agente principal. Eu acho que aqui nessa estrutura muita coisa pode melhorar. E aí eu digo o seguinte, quando nós desenvolvemos um trabalho numa entidade, esse trabalho tem uma estrutura. Como é que começa tudo? Por onde que os senhores e as senhoras poderiam começar a olhar se isso está sendo bem feito ou não? Primeira coisa é o seguinte, nós temos que olhar a política de investimentos. Temos que conhecer como é que funciona esse processo do investimento, do monitoramento do desinvestimento. Temos que olhar os resultados disso, olharmos os controles que são feitos, como é que o monitoramento acontece, que critérios são utilizados na gestão de recursos, que metodologias, e depois é possível sim, a partir de um diagnóstico bem feito, se elaborar um projeto de execução, montar um cronograma de implementação e fazer o monitoramento. E agora eu vou passar rapidamente sobre algumas etapas que eu acho importante a gente considerar num processo como esse. Primeira questão, quando eu falo de governança de investimentos, a política é o principal instrumento. Então, através da política, nós temos que definir a estrutura. E eu sempre defendo que a melhor estrutura é o ambiente CVM. Por quê? Porque através da CVM nós vamos ter transparência, na CVM é que nós temos a proteção real dos investidores e na CVM só cabe a gestão profissional. Nós vamos ter segregações de funções nessa estrutura da CVM e nós vamos usar plataformas eletrônicas de negociação para justamente termos todos os elementos para poder avaliar se aquela operação foi bem feita, se não foi bem feita. Então, a estrutura de investimentos é um ponto inicial importante. Depois, também dentro da política, como que são formulados os cenários econômicos. É muito comum o uso do cenário Focus, mas nós podemos usar várias outras fontes. Precisamos simular todo o patrimônio para o futuro, simularmos em termos de resultados otimistas, resultados pessimistas, cenários de estresse. Ou seja, nós estamos vivendo uma pandemia e a pergunta é, quem conseguiu prever isso? Eu diria que ninguém fez essa previsão, né? E somente poucos fundos de pensão fizeram movimentos importantes
logo no começo da pandemia aqui no Brasil, no mês de março. Tá? Outro ponto também que é discutido na política é o processo de investimentos, ou seja, como que se dá alocação nos vários segmentos de aplicação que o fundo de pensão pode investir, que estratégias que fazem sentido para cada segmento, para cada pedaço do patrimônio e que tipo de riscos que o fundo de pensão está disposto a correr. E note que quando eu falo de risco, é um ambiente muito extenso de risco. Não é só o risco de crédito ou o risco de mercado. É o risco de concentração, é o risco da própria terceirização, é o risco de liquidez, é um risco operacional. E novamente aqui, o risco até de se investir em produtos ilíquidos, produtos fechados, com longo prazo de maturação. Também na política, nós vamos falar de gestão de risco. Então, como que o risco de mercado é dimensionado para curto, médio e longo prazo? Nós vamos notar que para cada pedaço do patrimônio, nós deveríamos ter critérios objetivos, específicos, porque o fundo vai precisar cumprir compromisso, ainda mais um fundo maduro, todos os meses. Então, como é que ele vai alocar, por exemplo, um patrimônio que ele vai usar no curto prazo numa aplicação de longo prazo ou numa aplicação que no curto prazo pode gerar uma grande perda? Então isso é muito importante, a segmentação dos recursos. Nós identificamos que poucos fundos de pensão fazem esta divisão, né? Fazem o dimensionamento de um orçamento de risco de acordo com o seu horizonte de investimentos. E outros pontos importantes também na gestão de risco, por exemplo, no risco de crédito, não só olhar as notas das agências de classificação de risco, olhar também como é que o gestor, selecionar os bons gestores que saibam fazer esse papel, que saibam prestar contas, né? A liquidez, a carteira tem que estar adequada para o perfil do plano. Então, aqui eu diria que a duração dos ativos da carteira, ela precisa estar alinhada com a duração do passivo. Nós temos que falar de riscos de concentração. Aqui é um outro ponto muito interessante. Eu tenho percebido rapidamente, da parte do monitoramento. Então, como que o monitoramento ele precisa ser executado num fundo de pensão para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, nós temos que fazer o quê? Um monitoramento da estrutura de investimentos. Essa estrutura ela precisa ser devidamente monitorada. Então, nós vamos, através do ambiente da CVM, nós vamos ter o próprio monitoramento da CVM nessa estrutura. Isso vai ser muito útil para o fundo de pensão, para os participantes. Depois nós precisamos monitorar o uso das plataformas eletrônicas. O monitoramento também ele é feito através de uma auditoria externa. Tá? Monitorar a decisão de alocação de recursos, como que essa decisão ela foi tomada, né? Se a decisão de alocação está de fato prevista na política de investimentos, monitorar as estratégias. Em suma, nós temos que monitorar exatamente para nós vermos se todos os aspectos relevantes, se eles estão sendo devidamente considerados na execução das estratégias pelo fundo de pensão. Tá? Depois nós vamos precisar monitorar também os gestores de recurso, para ver se os gestores estão prestando serviço a contento, conforme a gente imagina. Né? O monitoramento do gestor ele também é muito importante, o monitoramento das corretoras, se a gestão de risco, se ela está também acontecendo da melhor maneira possível, se as decisões de investimento estão sendo tomadas conforme previsto. Então, pode notar que nós temos que ter critérios para tomar decisões, depois nós precisamos ter critérios para fazer o monitoramento e, obviamente, critérios para fazer o chamado desinvestimento. Então, o que eu diria para os senhores e para as senhoras? Que nós estamos aqui no ambiente onde nós entendemos que a principal decisão que é tomada num fundo de pensão, a primeira principal decisão, é a chamada decisão de alocação. Isso vai representar, no fim das contas, uma parcela muito relevante de todo o capital que vai ser acumulado ao longo de vários anos e várias décadas.
Depois, um ponto muito importante é a decisão da seleção. São os parceiros que o fundo de pensão vai chamar para trabalhar, os gestores de recursos, consultores. Eu diria até que a alocação e a seleção também ela vai receber influência de todo o colegiado, dos membros do Conselho Deliberativo. E, finalmente, é muito importante a entidade saber fazer o monitoramento. Então, somente com o monitoramento bem feito é que nós vamos preservar da melhor maneira possível os interesses aí dos participantes e de todo mundo. Eu diria o seguinte, né? Em fundo de pensão nós não podemos dar o luxo de fazer coisas muito arriscadas do ponto de vista de tomar uma decisão com algum nível importante de dúvida. Então eu sempre comento, eu aprendi isso bem cedo na minha carreira, na área de finanças, que quando se trata do investimento, nós precisamos ter margem de segurança para poder fazer o investimento e que, na dúvida, é melhor não investir. Investir com dúvida é uma boa, digamos, um bom caminho para nós podermos ter problemas no futuro. E, finalmente, eu vou aqui já chegar à conclusão de que, no meu entendimento, a governança de investimentos ela é um instrumento essencial para os interesses de fundo de pensão. Então, somente através de uma boa governança de investimentos é que o fundo de pensão vai poder desempenhar de uma maneira satisfatória o seu trabalho, vai poder atender bem aos seus espectadores, à sociedade. E eu falo mais uma coisa, né? O fundo de pensão ele tem uma nobreza na sua proposta, no seu propósito de vida, e nós precisamos, enquanto, primeiro, participantes e acionistas minoritários. De um outro lado, como dirigentes, como profissionais que atuam no mercado de capitais, nós precisamos contribuir, dar a nossa contribuição para que essa gestão seja cada vez mais profissional e sempre no melhor interesse dos participantes. Então era isso que eu tinha para comentar com todos e talvez algumas perguntas importantes para a gente poder fazer uma análise sobre o que nos espera no futuro, né? Nós estamos aí vivendo esse ambiente de pandemia, todos aqui com alguma limitação, as plataformas digitais super requisitadas, então é muito comum hoje você estar fazendo ou participando de uma transmissão, temos alguns problemas de conexão, isso está acontecendo. O que nos aguarda? Eu diria o seguinte, nós precisamos estar preparados para fazer uma grande mudança no nosso comportamento. Eu diria para todos que nós precisamos ter uma intenção verdadeira, alinhada com fazer bem para todos aqueles que recebem o nosso trabalho. Então, se você já cumpriu aí a sua missão, você sempre gosta de receber um abraço dos seus entes queridos, dos seus amigos. Você espera receber de uma maneira adequada o seu benefício. Você nunca esperou receber um aumento não previsto no seu benefício. Mas, de um outro lado, você nunca desenvolveu um racional de que você poderia abrir parte de um pedaço muito relevante da sua remuneração para contribuir com algo que você já fez essa contribuição. Então, eu diria que a governança de investimentos ela é essencial para o negócio de todo e qualquer fundo de pensão. Nós estamos falando aqui de algo que nós precisamos proteger os nossos acionistas minoritários. É isso que nós esperamos dos membros independentes que fazem parte da governança de um fundo de pensão, e é isso que nós deveríamos exigir, né? Se nós não estamos recebendo isso, nós precisamos ter uma organização para justamente exigirmos e estarmos sempre atentos no sentido do bem, né? Então, se nós estamos ali sempre olhando como que o recurso está sendo zelado, e se isso acontece através de uma prestação de contas
bem feita, nós vamos ter então aquele chamado ambiente de confiança que eu comentei anteriormente. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto relevante, que vale a pena a gente nos debruçar, fazer reflexões. Quem trabalha em fundo de pensão, acredito que entende perfeitamente o que eu estou comentando. Nós percebemos muitos dirigentes de fundos de pensão realmente intencionados a ajudar uma melhor educação do seu participante. Nós não tivemos no Brasil, infelizmente, uma educação financeira de base. Isso poucas pessoas tiveram oportunidade de estudar. Então eu acredito que é uma missão do fundo de pensão prover este tipo de instrumento e de recurso para os seus participantes. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que nós precisamos acreditar que o nosso país ele precisa se desenvolver. E ele só vai se desenvolver a partir de um desenvolvimento também do mercado de capitais. Isso aconteceu no mundo. Eu não consigo enxergar como que isso poderia ser diferente no Brasil. O mercado de capitais diz respeito à economia dos fundos de pensão, à economia dos fundos de investimento, à economia de todos os produtos previdenciários que também são oferecidos através das seguradoras. Então, o mercado de capitais, ele precisa ter fortalecimento e ele só vai conseguir se desenvolver na medida em que ele conseguir proteger melhor os minoritários, os acionistas minoritários. Então é isso que eu entendo que é a oportunidade que existe. Isso é comum a todo fundo de pensão e nós precisamos acreditar que o Brasil quer se desenvolver, né? Nós não devemos, e aqui eu já estou realmente, talvez até extrapolando um pouco a ideia da nossa conversa, mas eu gostaria de chegar um dia em que nós não aceitássemos mais o Brasil conviver em cidades com favelas. Isso é uma opção da sociedade brasileira e nós temos que entender que todos são responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país. Então, o que eu pediria a todos aí que estão fazendo aí uso, refletindo? Podem compartilhar o vídeo, podem conversar aí com seus entes queridos, com colegas. Vamos coletar uma informação que seja uma informação de qualidade para o nosso sistema, para o país principalmente e para a sociedade. Fundos de pensão, ele nunca vai poder ser acionista majoritário de nada, porque ele tem um ciclo de vida, né? Ele nasce, ele vai crescer, ele vai amadurecer e depois a tendência para aqueles fundos que não tenham mais entrada de participantes, a tendência é ele diminuindo ao longo do tempo. Esse é o ciclo natural. Então, olha a importância, a responsabilidade de quem trabalha num fundo de pensão. Então, eu diria que vamos sim aproveitar o momento para fazer as reflexões, sabermos como podermos contribuir, né? Contribuir com novas ideias, contribuir naquilo que a gente possa fazer o bem. Então a minha proposta sempre é essa, é trazer informações, trazer conceitos para nós fazermos o bem, na melhor direção e no melhor interesse de todos os envolvidos. Aqui não é a ideia nós falarmos ou usarmos palavras negativas, mas sim falarmos coisas que vão fazer o bem, exclusivamente o bem. Então quero agradecer de coração todos que estiveram presentes, mesmo aqueles que não puderam estar presentes, mas que vão ouvir isso futuramente. E eu gostaria, finalmente, de deixar aqui o meu contato. Eu publico mensalmente um relatório sobre os principais indicadores de mercado. Eu faço isso, um compromisso, até o dia 10 de cada mês, isso precisa estar publicado. Aqui tem meu endereço, meu telefone. Eu realmente agradeço pela atenção. E uma coisa mais importante, que eu ouvi de um senhor que tem muita sabedoria, né? E ele comentou o seguinte: nós estamos vivendo numa sociedade tão evoluída hoje que poucas pessoas estão hoje escrevendo
aquilo que elas realmente acreditam e menos ainda estão fazendo apresentações fundamentadas sobre as suas ideias. Então, eu gostaria de deixar claro aqui, tudo isso que eu apresentei tem toda uma fundamentação técnica, tem uma fundamentação acadêmica, podem usar isso à vontade e este é o meu compromisso com a sociedade brasileira, com o Brasil e também com todos os participantes de fundos de pensão e com todos os fundos de pensão. Então eu agradeço mais uma vez pela atenção e eu vou então agora fazer o encerramento dessa transmissão. Tá ok? Então, muito obrigado, um grande abraço a todos, muita saúde, muita alegria no coração, muito pensamento positivo e vamos aproveitar o momento para refletir e gerar boas ideias. Tá ok? Então, até logo a todos. Eu vou agora então fazer o encerramento. Muito obrigado mais uma vez.